eu vejo muitos jornalistas também falando que o Brasil segue muitas modas, né? E assim, o Jorge Jesus foi o primeiro português bem sucedido, veio outra galera, não sei o quê. E aí que talvez com a ascensão aí do Felipe Luiz, já sendo campeão, não sei o quê, talvez traga a gente produzir mais técnicos, né? Porque como é que tá? A gente ficou muito pra trás na criação de técnicos brasileiros. Cara, eu tenho um ponto. São temas bons. Vamos lá. Você quer falar? Então, eu falo até mais rápido. Eu acho que existe uma importância fundamental. Não, fala mais rápido. Importância fundamental no trabalho que você faz e o legado que fica no clube, né? Que é o caso do Felipe Luiz. Né? Para sair um pouco do futebol, Gustavo Kuerten. Né? O que representou o Gustavo Kuerten na era de ouro do tênis brasileiro. Né? E qual foi a sequência de trabalho que houve depois do Kuerten? Nenhuma sequência. Nenhuma sequência. Agora tem o João. Né? É aproveitar este momento e continuar o trabalho. Você vai ter frutos. A pergunta que você fez é exatamente nesta relação. Você faz um bom trabalho com o Felipe Luiz e vai ter uma sequência de trabalho. É como o garoto que tem o Gabigol como ídolo. Né? E de repente ele quer ser jogador de futebol e ele vai se aplicar e ele vai ver toda aquela referência do ídolo dele. Isso vai fazer diferença na carreira de todo profissional. E eu entendo da mesma forma com relação ao Felipe Luiz e os técnicos brasileiros, que é a pergunta que você fez. Eu falo rápido, é isso aí. Eu acho que a gente tem um déficit teórico. Não quer dizer que você tem um déficit prático. O Dorival Júnior é o maior técnico do planeta. O Lionel Scaloni também não era em 2019. O Scaloni não é um exemplo de um técnico mais moderno do planeta. Tem técnicos argentinos, o Simeone é mais moderno do que o Scaloni. Mas a gente tem um problema no Brasil. Qual é o grande déficit deste país? Educação. Se você tem um déficit educacional, é natural que você tenha advogados menos bem formados, médicos menos bem formados, jornalistas menos bem formados, jornalistas, técnicos de futebol. Não é que você... O problema do Brasil é que a cultura do futebol brasileiro, toda ela é oral. Então, vou dar um exemplo. No livro que eu escrevi, Escola Brasileira de Futebol, tem um capítulo sobre o TIM. Porque o TIM, todos os grandes jornalistas, o Fernando Calazans, José Trajano, que trabalharam com o TIM, dizem: o TIM foi o maior estrategista que existe. Aí eu liguei para o Gilson Nunes. O Gilson Nunes foi ponto esquerda do Fluminense, campeão em 64, e ponto esquerda do Vasco, campeão em 70. Gilson, como é que era o TIM? O TIM era estupendo. O TIM era uma coisa. O maior estrategista que eu trabalhei. O TIM, quando ele estava no vestiário, mudava o jogo no intervalo. Eu falei, tá bom, mas me dá um exemplo disso. O que ele fazia? Ele vinha com aqueles botões dele e mostrava como era o posicionamento. Me dá um exemplo prático. Um jogo, por exemplo, Fluminense e Bangu, vocês estavam perdendo no intervalo e viraram 2-1. Isso eu não sei, não. O que é isso? Isso significa que ou você viu o cara treinando, ou você não sabe. Isso tinha que estar escrito. A cultura do futebol brasileiro... Por que a gente está mudando o nome de posição? Você fala com qualquer técnico hoje, ele fala assim, não, meu externo... Mas por que externo? Por que ponta precisa chamar externo se ponta em inglês é winger e na Inglaterra continua sendo winger? A posição não mudou de nome. Por que a gente fala externo? Porque a gente está lendo a literatura de Portugal. Sim. Porque lá eles conseguiram transformar o resultado dos técnicos portugueses. Até 2006, 61% dos técnicos campeões em Portugal eram estrangeiros. De 2006 para cá, são 21 campeonatos, 20 vencidos por técnicos locais. Um estrangeiro que foi o Roger Schmidt pelo Benfica. O que mudou? Faculdade. E juntar conhecimento teórico com conhecimento técnico. Isso a gente não faz. O Felipe Luiz tinha um grupo de estudos, com o Thiago, que jogou com ele no Atlético de Madrid. Já contei essa história, que eu tinha uma foto do Brasil e Venezuela na Fonte Nova em 2019, que a Venezuela jogou com linhas de 5 e linhas de 4. Eu parei com ele na zona mista, no vestiário depois, e falei, Felipe, quem faz isso na Espanha são vocês do Atlético de Madrid. Como é que o adversário sai de vocês?
Ele pegou a foto, ficou olhando e falou assim, pô, vou mandar isso pro Thiago. E não me respondeu. Mas, cara, é o Real Madrid que sai de vocês assim. O que arapuca que eles armam contra a armadilha que vocês fizeram? Ele falou, vou estudar isso aqui. Vou mandar pro Thiago. E foi estudar aquilo ali. E o Thiago hoje é o que lá? O Thiago hoje não é... O Thiago acho que é auxiliar técnico, não sei onde é que ele tá. Mas eles tinham um grupo de estudos. É inacreditável que você saiba que a CBF Academy produz 15 milhões de reais por ano e não forma um técnico. Isso é inacreditável. Concordo. Cara, o Felipe, eu vou dizer, formou foi o Felipe Luiz que saiu da CBF Academy. Mentira! Quem formou o Felipe Luiz técnico não foi a CBF Academy. Foi a carreira dele toda lá fora que Foi ele a vida. se desenvolveu, exato. Exatamente.